Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, sou professora de filosofia, como vocês já devem saber. Estou dando aula na UAB, do EAD, em filosofia, de licenciatura, da UFPEL à distância. Então, gente, hoje eu tenho para vocês o módulo 8 do seminário em estética. O que eu vou falar no módulo 8? Hoje eu começo na Idade Média, tá? No programa, como vocês viram lá no ambiente da aula, né? O que eu coloquei? Eu coloquei que eu iria valorizar na questão da estética não só o que os pensadores homens fizeram, porque como vocês sabem, né? Como todos nós sabemos, boa parte da divisão de mundo que a gente tem e das construções do que a gente tem, do que foi feito, é sobre a perspectiva masculina, do homem. Porque a gente vive, né, nesse patriarcado desde sempre. Enfim, eu decidi trabalhar a estética, como eu coloquei lá no programa, de forma paralela com a temática em si, como objeto, né? E juntamente o contexto histórico. Então, cada contexto histórico, como eu trouxe na Idade Antiga, as pitagóricas, a Safo, enfim, eu também, agora na Idade Medieval, eu vou trazer dois exemplares de mulheres que foram fantásticas nas suas atuações e que também não foram só pensadoras, foram filósofas, foram de certo modo, contribuíram para a estética de alguma forma, certo? E aí eu trago hoje então a Hildegarda de Bingen e a Heloísa, que vocês devem conhecer como o amor da vida de Pedro Abelardo. Eu vou falar um pouquinho sobre a Heloísa e depois, se der tempo, eu falo um pouquinho sobre esse romance deles, tá? O que eu optei para trabalhar com vocês? Eu até fiz lá um texto, porque eu peguei no blog das mulheres, da Enciclopédia das Mulheres, certo? Enciclopédia das Mulheres da Filosofia. Por exemplo, a Hildegarda de Bingen, ela viveu de 1098 a 1179. As professoras Maria Cristina da Silva Martins e a Edla Egert, ambas de Porto Alegre, uma da URGS e a outra da PUC, no caso a Maria Cristina da URGS e da PUC, escreveram sobre Hildegarda. Eu peguei esse texto, peguei a referência bibliográfica certinho, tá? E coloquei lá no ambiente já para vocês. Eu vou falar primeiro sobre a Hildegarda, tá? E depois eu vou para a Heloísa e vou fazer esse link da Heloísa com o Abelardo. Gente, a Hildegarda, ela era uma abadesa beneditina alemã, que viveu numa época conhecida como Renascimento do século XII, de enorme progresso no campo cultural. Ela, como abadesa, ela foi escritora e compositora, fez parte de uma minoria de mulheres medievais que deixaram escritos literários, científicos e artísticos. Interessante, assim, que nos dias de hoje a gente não costuma estudar, né, na sala de aula, as mulheres que fizeram história e a gente fica se perguntando o porquê. Quando eu estudava, quando eu fazia faculdade, nem eram mencionadas as mulheres. Existia várias possíveis explicações do porquê não se mencionavam as mulheres. Uma das explicações que eu cheguei é o seguinte, que boa parte das mulheres que conseguiu fazer algum tipo de sucesso,
é porque elas nasceram em algum ambiente já abastado, certo? E aí, nesse ambiente, o que acontece? Elas vivendo numa classe mais favorecida e privilegiada, vamos dizer que, um exemplo, a Hipátia de Alexandria, o pai dela era filósofo, era astrônomo e filósofo, certo? E ela foi professora. Foi trágico a situação dela. Interessante que eu não botei ela no nosso programa, né? Mas se alguém tiver interessante e curiosidade sobre a Hipátia, vocês podem perguntar que eu mando material. A Hipátia, ela foi uma grande professora, foi uma astróloga, tá? E ela deixou uma contribuição bárbara. E uma das coisas que a fez ingressar e conseguir atuar como professora foi que ela teve essa oportunidade como sendo a filha de quem ela era, né? No caso, um professor também. O que eu quero dizer com isso? Que as mulheres que nasceram num ambiente onde, numa classe social mais humilde, já não tinham a mesma sorte, porque elas não tinham como, a não ser que as oportunidades viessem de forma exterior, de forma externa, certo? Tivesse ajuda de outras pessoas. Voltando aqui então, a Hildegard, gente, ela nasceu, como eu coloquei, na Alemanha, né? Num lugar chamado Bermersham, não sei falar direito, e faleceu em Ruppertsberg. Nossa, eu para linguagem eu sou terrível. Em 1179, como eu falei, ela foi contemporânea de Erhard de Landsberg, Heloísa de Argenteuil, que é a Heloísa que eu falei para vocês, que foi amante do Pedro Abelardo, né? E de Elizabeth de Schonau. E também abadesas de grande erudição. Essas mulheres, elas deixaram escritos que as tornaram assim, ó, exemplos e inspiração em suas eras. E agora está sendo resgatada as suas histórias. Que bom, né? Essa edição Mulheres na essa de enciclopédia de mulheres na filosofia, ela está sendo muito importante, porque aí a gente está conhecendo que as mulheres, elas têm o seu papel, a sua função, digamos assim, não só social e de apenas gerar filhos e educá-los, mas no caso educativo científico, certo? É claro que uma mãe, ao educar o seu filho, ela está deixando um grande legado para o seu filho ou para os seus filhos. No entanto, uma mulher que é professora, que consegue ter voz, e essa voz consegue alcançar mais pessoas, melhor ainda, né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Bom, agora vamos lá para a Heloísa. Gente, a Heloísa, a situação dela é bem complicada, assim. Porque, na realidade, eu vou começar primeiro com a situação dela com o Pedro Abelardo. O Pedro Abelardo, ele era um... Peraí que eu já... Pedro Abelardo, ele nasceu na Bretanha em 1079, filho de um aristocrata francês. Ele era apaixonado pelo saber. No caso, uma pessoa que só teve uma saída, o clero, né? Ele, aos 20 anos, já estudava retórica e latim em Paris.
e rapidamente ganhou fama, abrindo uma escola e conquistou alunos de toda a Europa. O que acontece? Aos 40 anos, ele estava ocupando o cargo de professor de filosofia e teologia. E nesse momento, ele vivia numa situação de sucesso e luxúria. No entanto, a vida de professor e religioso mudou o rumo, no caso, o amor. O que eu quero dizer com isso? Ele tendeu para uma vida de luxúria, certo? Algo que para a época não era aconselhável, porque aqueles que fossem para o clero e estudassem, enfim, ou melhor, voltando, como vocês sabem, na Idade Média é que iniciou as universidades, né? Então o estudo, a instituição, escola e universidade formal começou aí, certo? E quem estudava, a maior parte eram os homens. E os homens estudando, eles tinham que seguir uma vida religiosa, ou até podiam seguir uma vida sozinha, sem ser religiosa, mas eles tinham que ser castos. O Pedro Abelardo, por um tempo, ele tendeu à luxúria, certo? Vocês entenderam isso, né? Mas ele se apaixonou. Quando ele tinha 40 anos, um homem chamado Fuberto, com a sua sobrinha Heloísa, a Heloísa de Argenteuil, achou interessante deixar a Heloísa sob os cuidados de Abelardo. Ela tinha 16 anos na época, tá? Para que ele fosse o seu tutor, para que ele ensinasse todas as coisas que ele pudesse ensinar. A Heloísa, gente, era muito inteligente. Ela estudava filosofia, ela estudava lógica, ela também tendia para poesia, tá? Então tá aí o ponto também com a estética, eu quero dizer para vocês, que não fica atrás, né? E ela sendo tão inteligente, eles tiveram uma conexão, uma afinidade imediata para a tristeza do seu tio Fuberto, tio dela, né? E a conexão foi tão grande que eles se apaixonaram. Mas como eu disse para vocês, se eles levassem esse amor adiante, a vida de ambos estava arruinada, tanto pro lado dele quanto pro lado dela. Mas eles levaram o amor adiante. Tanto que ela chegou a engravidar e teve um filho, que o filho se chamou, que eles colocaram o nome de Astrolábio. Tanto era a paixão deles pela ciência e pelo conhecimento. Gente, imaginem vocês, quando tudo isso aconteceu, eles tiveram que fugir para outro lugar, fugir da fúria, da ira do tio Fuberto dela, porque o tio dela jamais iria aceitar que ele tinha a desposado, certo? E o que aconteceu? Ao fugir, eles eram tão apaixonados que eles decidiram se entregar a esse amor. Mas aconteceu algo terrível. O tio Fuberto de Heloísa, quando descobriu onde eles estavam, mandou pessoas segui-los e numa noite, acredito eu, castrou o Abelardo. Algo que devastou a vida deles, os dois, de todas as formas possíveis e impossíveis. Ao ser castrado, Abelardo foi para um seminário para ser padre, né? Entrou definitivamente para o clero. Heloísa não teve outra saída a não ser ir seguir
carreira, né, de freira. Mas os dois continuavam conectados espiritualmente pelo grande amor que eles tinham, não só pelo seu filho astrolábico, né? Mas eles trocavam cartas de amor. Gente, é uma história extraordinária. Tanto que, quando eles morreram, claro que primeiro um morreu e depois o outro, né? Eles foram enterrados no mesmo túmulo. Essa é a história deles. É lindo, é lindo, lindo, lindo. Mas tirando essa questão de todo esse... o fato do tio dela, né, ter sido tão rude ao ponto de cometer essa atrocidade contra os dois, porque ao fazer isso, ele não desgraçou só a vida do Abelardo, né? Ele desgraçou a vida da própria sobrinha. A ideia dele parecia ser uma vingança, onde ele queria assim que o Abelardo, no caso, fosse tido como uma pessoa que não tinha o menor escrúpulos e que a sua reputação fosse jogada no ralo, certo? Mas imagina a reputação da sua sobrinha. Ela teve que ficar no convento pro resto da vida sem querer. Obrigada, de forma obrigada. Assim como ele ficou no seminário pro resto da vida sem querer. E o que os deixava melhor assim eram as cartas que eles trocavam. E eu deixei esse texto para vocês das mulheres, né, da enciclopédia das mulheres na filosofia. E eu vou falar para vocês agora sobre as cartas, tá? Quer ver uma coisa bem legal? Falar para vocês das cartas que eles se trocavam. Bom, primeiro tenho que dizer para vocês que, embora o maior conhecimento da Heloísa ela tenha sido pela relação que ela teve com Pedro Abelardo, né? Ela também era conhecida pela forte erudição e capacidade de discussão filosófica. No entanto, a sua associação com a estética é menos direta do que a sua associação com a filosofia e a intelectualidade. Mas eu achei interessante trazê-la mesmo assim, certo? Só deixa eu colocar aqui para vocês, no caso, a parte dela da enciclopédia e quem escreveu, tá? Bom, da enciclopédia das mulheres na filosofia, quem escreveu foi Roberta Michelante. Ela é professora lá da Universidade Federal da Bahia, certo? Coloquei lá no ambiente já e já botei a referência bibliográfica. Tem a vida dela aqui, o relacionamento amoroso, que é muito colocado. Aliás, tudo que a gente procura sobre a Heloísa tem bastante sobre o relacionamento amoroso dela com Pedro Abelardo, como eu falei, certo? Viveram também no século XII, na época do Renascimento cultural, né? As cartas que eles trocavam se tornaram assim uma história literária e cuja autenticidade foi intensamente questionada, certo? Tornando a questão nas palavras de Marienborn uma das maiores controvérsias nos estudos medievais. Mas há quem diga que elas eram verdadeiras, certo? Aí a gente tem assim, ó, no mínimo 8 cartas, tá? A questão das cartas eu não me lembro se eu coloquei para vocês, mas se eu não coloquei, depois vocês podem me pedir, me deixar um recadinho que eu coloco lá. Para fechar, vamos falar aqui qual é a função do papel das mulheres na sociedade medieval. Bom, o papel social das mulheres na sociedade medieval, como eu já disse, gente,
é o mesmo que é desde sempre. Ela ser uma boa filha, respeitar seus pais, respeitar o seu destino de ser uma boa esposa e uma boa mãe. Mas aí eu pergunto para vocês, será que a função de uma mulher é, de fato, apenas ser uma boa esposa e uma boa mãe? E eu não falo isso só na Idade Média ou só na Idade Antiga, eu falo até os dias de hoje. Isso é um questionamento que fica, tá bom? Bom, então por hoje é isso, gente. Bye!